As mais cordiais saudações, seja bem-vindo para mais uma edição do Semana em Notícias, o magazine informativo que lhe traz os principais acontecimentos que marcam o país real em informação. Iniciamos esta maratona informativa com as notícias de destaque da última segunda-feira e olhamos a matéria que faz referência de que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos em Moçambique quer independência e reconhecimento constitucional, de modo a ter capacidade para defender os direitos humanos no país. A Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo ouviu em mesa redonda as contribuições da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, no que toca à defesa da dignidade humana em Moçambique. Na ocasião, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos exigiu que na revisão da Constituição da República, no âmbito do diálogo nacional inclusivo, passe a ter autonomia financeira e reconhecimento constitucional da instituição, para ter capacidade de desempenhar de forma cabal o seu papel de defender o respeito pelos direitos humanos no país. Quer dizer, não faz sentido que o objeto da Constituição do Trabalho esteja na Constituição e o seu autor esteja fora desta. Então, um dos objetivos principais é que efetivamente se olhe para a dignidade constitucional da Comissão, para ela não só fortalecer-se como instituição, mas efetivamente possa melhor responder por este mesmo título. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Artur Macassar, aproveitou também a ocasião para propor a criação de uma lei que pune agentes do Estado que violam direitos humanos no desempenho das suas atividades, visando prevenir a eclosão de conflitos em cada ciclo eleitoral. Os acontecimentos recentes e passados, mais anteriores, sobre como é que nós podemos mudar a forma de ser e estar e no futuro situações como conflitos sociais, mesmo inclusive o conflito de Cabo Delgado, não venham a criar aquilo que são violações de direitos dos cidadãos. Para o presidente da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo, Edson Macuacua, trata-se de uma proposta que vai ao encontro da realidade do país. Pretendemos melhorar a eficácia da atuação do Estado na proteção dos direitos humanos nas três dimensões, isto é, da prevenção, para evitar a ocorrência de atos e omissões violadores de direitos humanos, na reparação, em casos de ocorrência de atos ou omissões lesivas aos direitos humanos, e terceiro, na responsabilização, em caso de prática de atos ou de omissões prejudiciais aos direitos humanos. Tudo em prol da defesa da dignidade da pessoa humana, que é assumida como o ponto de partida e de chegada na atuação do Estado. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos discutiu também, junto dos juízes e advogados, os mecanismos para o financiamento das suas atividades. Depois do processo de diálogo nacional inclusivo, olhamos a greve no setor da saúde para dizer que os profissionais deste setor mantêm a greve por mais 30 dias. O diálogo com o governo moçambicano ainda não produziu resultados. Um braço de ferro entre o governo e os profissionais de saúde continua, apesar do diálogo entre as partes ainda em curso. Nesta segunda-feira, o presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários recebeu do governo propostas escritas, com prazos para o pagamento de subsídios e a entrega de material cirúrgico. Quero foto nossa a passear nos hospitais. Nós queremos guias de entrega de material médico cirúrgico e medicamentos nos hospitais. Nós queremos ata assinada com a imprensa e com prazos. A Lei 23 de 2027 é clara. Artigo 198 diz que a greve mantém até a resposta da Carta Reivindicativa. Artigo 202 diz que coagir grevistas é crime. Vamos observar o que tem nas unidades sanitárias, mas não paramos a greves com as visitas. Paramos a greve com material médico cirúrgico, medicamentos nos hospitais, subsídios de exclusividades, corte na continuação de estudos, alimentação nas unidades sanitárias e reenquadramentos condignos. A greve iniciou em janeiro passado. As partes continuam na mesa do diálogo. Porém, os resultados não são satisfatórios. Para nós, o diálogo está a ser produtivo, há uma abertura para o lado do governo e também pedimos
assinatura de acordos concretos com a imprensa, com atas e prazos. Então, se não temos isso, praticamente o diálogo não está a 100% produtivo. Temos que o é produtivo porque iniciou. O diálogo, quando inicia, para nós sempre dizemos que é produtivo porque existia um silêncio total do lado do governo. Mas agora já não há esse silêncio. O que é que... A associação reitera que a greve não é contra a população, mas visa, sim, garantir melhores condições aos profissionais de saúde e assegurar um atendimento digno aos utentes. Para já, os grevistas garantem a prestação de serviços mínimos. Desde janeiro passado, a organização aponta para mais de 1.800 mortes que poderiam ser evitadas. Olhando para as matérias da última terça-feira, foi destaque uma das notícias que faz referência de que o presidente da República, Daniel Chapo, esteve de visita de 7 dias à República Popular da China. O estadista moçambicano defendeu uma nova fase de cooperação econômica baseada em investimentos concretos. No prosseguimento da sua visita de Estado de 5 dias à República Popular da China, o Presidente da República, Daniel Chapo, participou da mesa redonda de negócios, onde começou por destacar a continuidade histórica das relações bilaterais entre Moçambique e China. Quero também dizer que aceitamos plenamente e concordamos com as 4 propostas que acabamos de ouvir, que são 4 propostas importantes para a cooperação e o desenvolvimento entre nós e, sobretudo, nesta cooperação China-Moçambique. A necessidade de transformar oportunidades em projetos concretos, apontando áreas como agricultura, energia, mineração e tecnologia como prioritárias, ao mesmo tempo que reafirmou a prontidão de Moçambique para acolher investimentos e beneficiar de novas medidas comerciais chinesas, foram áreas defendidas também pelo Presidente da República. Eu queria aproveitar esta ocasião para dizer que estamos aqui para falar de projetos, parcerias e resultados. Mais do que isso, estamos aqui para transformar confiança em investimentos, investimento em transformação econômica real, tangível e mensurável, para o bem do povo moçambicano e o bem do nosso povo irmão da China e, em particular, desta província de Qinghai. Qinghai, da visita que nós fizemos desde ontem, demonstra de forma clara que políticas públicas bem concebidas e executadas com rigor, com a liderança do nosso partido irmão, o Partido Comunista da China, partido irmão do Partido Frelimo, podemos transformar desafios estruturais em oportunidades concretas de progresso. É igualmente um exemplo notável de sucesso aqui na China, aquilo que nós vimos desde ontem e da história que nós acompanhamos na erradicação da pobreza extrema. Por isso, aprendemos muito desde ontem e queremos levar essa experiência para Moçambique, mas juntos aos nossos irmãos aqui em Qinghai. Para Daniel Chapo, a cooperação económica com a China é fundamental para impulsionar o desenvolvimento no país, bem como para várias áreas de atividades. Por isso achamos que era importante sentar com os nossos irmãos, empresários aqui em Qinghai, para podermos conversar sobre a prosperidade e o investimento em Moçambique. Por isso é com muita satisfação que nos dirigimos a esta mesa redonda de negócios, num momento particularmente decisivo desta visita da República Popular da China, em que deixamos para trás a fase de identificação de oportunidades e pretendemos avançar nesta nova era com determinação para tomar decisões concretas de investimento e de parceria entre Moçambique e China e entre empresários moçambicanos e chineses. A China é um dos maiores parceiros económicos de Moçambique, com investimentos em áreas como agricultura e comércio. Depois da visita do PR à China, olhamos para o processo de produção agrícola no período pós-inundações. A União Nacional dos Camponeses clama por mais represas no país e para a redução do impacto das chuvas. As inundações que devastaram o país no primeiro trimestre deste ano causaram a inundação de centenas de hectares de campos agrícolas em todo o território nacional. O governo tem vindo a levar a cabo ações de distribuição de insumos agrícolas para permitir que os produtores recuperem as áreas devastadas pelas enxurradas.
A União Nacional dos Camponeses mostra-se preocupada com a qualidade das sementes distribuídas pelo Executivo. A agremiação suspeita de que as sementes possam ser de péssima qualidade, segundo argumenta a secretária provincial Rebeca Mabui. Temos dificuldade porque há outras sementes que estão nos ajudar com ele. E não saber a proveniência e a sua produção. Como é que foi produzido, de onde é que vem. Mas na falta de os camponeses, nós os camponeses não podemos deixar receber aquilo que o nosso país está a nos dar. Estamos a receber. Mas a nossa expectativa, o nosso desafio era de usar a nossa semente, a própria semente crioula, que nós sabemos como é que se produz, onde é que foi produzido, de onde é que vem e quando é que eu posso comer. A fonte refere que, caso esta situação se confirme no terreno, estarão em risco as metas de produção da presente época agrícola. Recebo a semente agora que estão a distribuir, mas se eu ir plantar na zona sequeira sem regadio, a semente não vai crescer bem. Não vai crescer porque tem os seus produtos próprios para o seu crescimento e a sua produção. Os camponeses também clamam por mais represas no país para a redução do impacto da chuva sobre os campos de produção. De acordo com a União Nacional dos Camponeses, a falta de represas mantém os níveis de produção e produtividade ainda aquém do desejado. Se houvesse represas, acho eu que Moçambique não dependeria de outro país, porque tudo conseguimos produzir. Aquilo que nós estávamos a exportar, a importar no tempo colonial, que agora não se produz. Isso aí é falta de condição. Se houvesse represas, houvesse máquinas para aberturas de canais, de acesso de água, aonde não havia problema. Rebeca Mabui, secretária provincial da União Nacional dos Camponeses, falava no quadro das celebrações do Dia Internacional da Luta Camponesa, assinalado a 17 de abril, sob o lema "Por uma lei de terras que respeite os direitos dos camponeses. Resistir, cultivar e transformar." Nas notícias da última quarta-feira foi também destaque a matéria que faz referência sobre o informe do Procurador-Geral da República. Américo Letela esteve no Parlamento para falar do estado da legalidade para o período de 2025. O Procurador-Geral abordou vários casos de corrupção ligados a instituições públicas e privadas, no caso particular como o INSS e Linhas Aéreas de Moçambique. Informe do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, Américo Letela, apresentou nesta quarta-feira na Assembleia da República o informe anual sobre a situação da legalidade, referente ao ano 2025. Um informe que abordou também os últimos casos mediáticos de corrupção nas empresas e instituições participadas pelo Estado. Processo INSS. Trata-se de um caso que envolve algum gestor deste instituto que, em sede de 2 contratos de prestação de serviços celebrados com uma certa empresa, no valor global de 48.056.055 meticais, procederam com recurso a artifícios fraudulentos ao desembolso de valores acima do contratado, causando prejuízo de cerca de 433 milhões de meticais. O valor foi acreditado na conta da empresa contratada e ato contínuo transferido para as contas dos referidos gestores. O processo segue a instrução preparatória com conceitos arguidos, iniciados de crimes de peculado, administração danosa, corrupção ativa para ato ilícito e associação criminosa. Processos Linhas Aéreas de Moçambique, processo número 6/11/P/GCC 2023. Caso das Linhas Aéreas de Moçambique, LAM. Trata-se de um processo autuado no dia 5 de janeiro de 2023, envolvendo gestores sênior daquela empresa que, valendo-se das suas funções de direção, chefia e confiança,
no âmbito da contratação para fornecimento de bens e prestação de serviços, da venda de aeronaves e de participações das linhas aéreas de Moçambique em uma ou outra sociedade, praticaram atos de gestão fraudulenta em benefício próprio e de terceiros em prejuízo da empresa, traduzido na administração danosa, fraude, corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa, participação econômica em negócio e branqueamento de capitais. O processo com 8 arguidos, sendo 4 em prisão preventiva, 3 em liberdade e 1 foragido, encontra-se em conclusão da dedução da acusação. Quanto aos demais processos, designadamente com pagamentos de passagem aérea via POS, estranhos à empresa, contornos de ilegalidade da contratação de uma entidade estrangeira no contexto da gestão e reestruturação das linhas aéreas de Moçambique, pagamentos de passagem aérea para funcionários e supostas viagens para aquisição de aeronaves e pagamentos efetuados por funcionários das linhas aéreas de Moçambique a serviços de tradução inexistentes ou com preços sobrefaturados, prossegue a instrução preparatória com vista à recolha dos elementos de prova e, consequentemente, responsabilização criminal de todos os envolvidos. Caso da Direção Nacional do Tesouro no Ministério das Finanças. Reporta-se a esquemas de cobranças ilícitas de valores por parte de alguns funcionários da Direção Nacional do Tesouro que, para a libertação da cota financeira no âmbito dos contratos de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado, condicionam ao pagamento de suborno que varia de 5% a 10% do valor a ser desembolsado. Os referidos funcionários, agindo muitas vezes em conluio com intermediários, têm preferência pela libertação de valores referentes a contratos com quantias elevadas, dada a proporção de percentagem a receber. O processo encontra-se em instrução preparatória. Branqueamento de capitais. Conjuntas de investigação, entre outros. No período de análise, foram registrados 228 processos contra 191 do ano anterior, verificando-se um aumento de 37 correspondente a 19,4%. Aos processos registrados, somaram-se 428 transitados do período anterior, totalizando 656, findaram 59, sendo 16 por acusação e 43 arquivados, tendo transitados 551 processos. Recebemos 182 relatórios de inteligência financeira, sendo 117 disseminados de forma espontânea pelo GFIM e 65 a pedido do Ministério Público. Dos relatórios de inteligência financeira recebidos, 100 deram lugar à instauração de processos de branqueamento de capitais e 17 encontram-se em análise. Em cumprimento do dever de abstenção de realizar operações suspeitas, no período de análise, as entidades obrigadas remeteram ao Ministério Público 87 comunicações que deram lugar a igual número de processos. Continuamos a registrar a movimentação de elevadas somas de dinheiro de origem desconhecida, frequentemente depositadas em numerário, de forma fragmentada ou por transferências bancárias e, subsequentemente, retiradas de forma célere, muitas vezes sob pretexto de importação de mercadorias ou aquisição de imóveis, por meio de sobrefaturação ou através de investimentos imobiliários ou ainda, mais recentemente, por compra de criptoativos. Nos processos instaurados, foram congelados valores no montante equivalente a 4.000 milhões, 52 milhões, 299.965 meticais e 73 centavos em moeda nacional e estrangeira. Para além destes casos de corrupção, o Procurador-Geral da República abordou igualmente diversos tipos de crimes, a destacar o crime contra a vida humana, os homicídios. Os crimes contra a vida representam a forma mais extrema de violação dos direitos humanos, pois atenta contra o valor supremo protegido pela Constituição, a vida humana. Sempre que esses crimes ocorrem, não é apenas uma vítima que é atingida, mas toda a sociedade é ferida nos seus valores essenciais. O aumento ou a persistência de crimes contra a vida enfraquece a autoridade do Estado, compromete a confiança dos cidadãos nas instituições de justiça, de manutenção da lei e segurança públicas, ameaçando a paz social. Em 2025, registramos um total de 2.044 processos de homicídio voluntário contra 1.566 do ano anterior, verificando-se um aumento de 478, correspondente a 30,5%. As províncias da Zambésia e Tete, com 507 e 284 respectivamente, e a cidade de Maputo, com 222, registraram o maior número de processos.
Sinistralidade. 830 pessoas perderam a vida no país. Os acidentes de viação não estão somente relacionados com a violação ou inobservância das normas preventivas por parte de automobilistas ou peões, como tem sido o entendimento generalizado. Concorrem também para o efeito aspectos atinentes às deficiências de fiscalização rodoviária, assim como às condições técnicas dos próprios veículos, recaindo deste modo maior responsabilidade aos setores de licenciamento e fiscalização. Concorre ainda para a sinistralidade rodoviária a falta de profissionalização dos condutores dos transportes públicos semicoletivos e de carga, mostrando-se necessário que esta classe de trabalhadores seja sujeita à carteira profissional para o exercício desta atividade e avaliação periódica, inclusive da sua conduta individual. Temos ainda a destacar fatores como o mau estado ou deficiente iluminação das vias, fraca sinalização, bem assim infraestruturas rodoviárias que não se mostram compatíveis com o crescimento do parque automóvel. Apesar deste registro e de outros casos criminais, o Procurador-Geral da República destacou melhorias na investigação e prevenção de vários crimes, como o de raptos, em relação aos anos anteriores. Operação Relâmpago na cadeia de máxima segurança, vulgo BO, a Polícia de Investigação Criminal, Cernic, apreendeu mais de 90 telemóveis que eram usados para vários fins de criminalidade. Numa operação que se prolongou por mais de 5 horas desde a madrugada desta quinta-feira, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, apreendeu mais de 90 telemóveis, bem como uma quantidade não especificada de cigarros na posse dos reclusos do estabelecimento penitenciário de máxima segurança, vulgo BO. O Serviço Nacional de Investigação Criminal esclarece que, das investigações realizadas, se concluiu que o epicentro dos crimes cibernéticos tem sido os estabelecimentos prisionais e pretende-se, com esta operação, mitigar estes tipos legais de crime. Do combate e prevenção aos crimes de burla informática ou com recursos a meios eletrônicos, como é o caso daquelas mensagens que têm sido frequentes nos últimos tempos receber sobre o envio de certos valores, assim como aquilo que tem ocorrido nos últimos tempos, que é a clonagem de perfis das redes sociais. E não só, também a prática de outros crimes. E dado aquilo que são as investigações feitas pelo Cernic, percebemos que o epicentro desses crimes é a partir dos estabelecimentos penitenciários, muitos dos quais da cidade e da província de Maputo. Hilário Lole, porta-voz do Cernic, referiu que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar os indivíduos que falsificaram a entrada destes dispositivos no estabelecimento prisional, sobre os quais recairá a devida responsabilização criminal ou disciplinar. Temos aqui a sublinhar que todos os indivíduos com os quais foram apreendidos esses bens, esses telemóveis, foram registrados e o serviço penitenciário poderá tomar medidas carcerárias sobre esses mesmos detentos e não só, com base naquilo que serão as investigações a serem feitas pelo Cernic para identificar as pessoas, os indivíduos que facilitaram a entrada desses bens, poderão também recair sobre eles responsabilidades, a partir de responsabilização criminal ou até disciplinar, para o caso de serem funcionários do estabelecimento penitenciário. O Serviço Nacional de Investigação Criminal referiu ainda que vai manter as linhas operativas abertas e poderá, a breve trecho, realizar mais operações noutros estabelecimentos prisionais. Agora vamos olhar a matéria que faz referência da insegurança alimentar na província de Maputo e para dizer que cerca de 2.000 pessoas estão em risco de fome no distrito de Nambaasha, na província de Maputo, na sequência das chuvas e inundações que destruíram cerca de 63.000 hectares de diversos campos agrícolas. Mais de 2.000 pessoas estão em risco de fome no distrito de Nambaasha, na província de Maputo, em consequência da estiagem e das fortes chuvas que inundaram mais de 63.000 hectares de campos agrícolas naquele distrito. A diretora do Serviço Distrital de Atividades Económicas, Vânia Langa, afirmou que pelo menos 2 comunidades do distrito, desprovidas de fontes de abastecimento de água, irão necessitar de assistência alimentar.
Contudo, alerta que é prematuro classificar essa escassez de alimentos como uma bolsa de fome. Mas teremos sim escassez de alguns produtos. Algumas zonas vão carenciar também de alguma assistência alimentar. Falo das zonas do interior da localidade de Mailana, assim como Matsequenha, são zonas semiáridas, que não têm fontes, e mesmo depender daquilo que é a queda pluviométrica. Então, essas zonas sempre carecem de uma fonte, de uma assistência alimentar. Neste momento é prematuro dizer que teremos fome, uma bolsa de fome, mas teremos zonas sim que vão... A nossa fonte afirmou ainda que, para mitigar o impacto da escassez de alimentos, o setor que dirige irá promover feiras agrícolas como mecanismo para aproximar os alimentos das populações necessitadas. Em produtos, falo de milho, falo de leguminosas, feijões, milho, raízes, tubérculos. E quando isso acontece, nós temos como missão, como cidade, puxar daquelas zonas que mais ou menos produziram, lograram sucesso, tem uma boa produção significativa, em gesto de feiras, aproximar a essas zonas. Essa é a nossa tarefa, é uma atividade que temos levado a cabo, porque são zonas que não têm nem fonte de rega. É diferente, ok, o calor dizimou, a chuva levou consigo algumas culturas, mas, por sua vez, as nossas fontes de água também estão lá com disponibilidade de água para fazer face à segunda época. Diferente dessas zonas que eu mencionei, que nem segunda época não tem como produzir, porque não tem como regar. Ela acrescentou também que nas comunidades de Mailan e Matsequenha não existem sequer condições para o cultivo nesta segunda época, devido à falta de fontes de água para a irrigação dos campos agrícolas. Noutras matérias de destaque ainda na quarta-feira, foi destaque a matéria que faz referência de que o governo moçambicano cria a Inspeção Geral para reforçar a segurança alimentar e fiscalização econômica. O governo acaba de extinguir o INAI, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas, e em sua substituição criou a Inspeção Geral do Estado, para reforçar a segurança alimentar e a fiscalização económica no país. Com a criação desta entidade, de acordo com o secretário do Estado da cidade de Maputo, Vicente Joaquim, o objetivo é reduzir irregularidades, combater a corrupção e acabar-se com o desperdício dos recursos públicos. Falta de coordenação e articulação entre as várias entidades. Ambiente propício à corrupção devido à ausência de rastreabilidade e controle central. Fiscalização repetitiva e imprevisível que sobrecarregam o agente econômico. Recursos limitados, capacidade técnica e desigualdade de meios. Fraca proteção do consumidor e controle insuficiente da segurança alimentar. Custos elevados e uso ineficiente dos recursos públicos. Por outro lado, a criação da Inspeção Geral do Estado visa ainda acabar com a sobreposição das funções do INAI. Então, tinha 5 dias os inspetores ou os agentes econômicos a receber. E depois nós estamos numa situação de discurso político em que dissemos que temos que alavancar a questão da economia. E a questão da economia só se pode alavancar se deixar mais tempo e espaço para que os agentes econômicos façam o seu trabalho. Então, esta redução, esta concentração e centralização das inspeções econômicas na Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica poderá resolver este assunto que os colegas da CTE que estão aqui consideraram e classificaram aquilo categoricamente de sufoco. Sufoco porque não lhes deixavam trabalhar, e depois isso poderia criar um conjunto de incoerência sobre o mesmo objeto. Vinha a inspeção do trabalho, dava um tipo de orientação, vinha a inspeção setorial da saúde, dava outro, vinha a INAI, dava outro, e estamos diante do mesmo Estado. Então, se estás diante do mesmo Estado, é preciso que tenhas coerência e equipas coordenadas no âmbito das suas atribuições e competências. A criação da Inspeção Geral do Estado visa ainda acabar com a sobreposição das funções do INAI. Se tens um contexto, um sistema de inspeção, em que tens vários e múltiplos atores, corres o risco
de cada um, diante das suas atribuições e competências sobre o mesmo fenômeno e objeto, abrir espaço para práticas corruptivas. Sabemos muito bem, isso não pode ser segredo para ninguém, que há casos em que vai para o inspetor e diz assim por alguma hipótese: eu já fiz o vendatório, já detetei o que tinha que detetar, posso avançar ou você sabe o que vai fazer? Então o agente econômico já ficava numa situação de pressão. E isto é a vários níveis, não é da cidade de Maputo, não é só província, mesmo até no comércio mais ínfimo e mais baixo. E o outro aspecto que podemos aqui fazer menção é a questão de perda de confiança e credibilidade nas nossas instituições. Como forma de clarificar a criação da Inspeção-Geral do Estado, o secretário de Estado da cidade de Maputo dirigiu nesta terça-feira um seminário de divulgação dos instrumentos legais que especificam as competências desta instituição do Estado. O governo acredita que com estes instrumentos, os atos de corrupção e de extorsão, que eram protagonizados por alguns inspetores do INAI, jamais serão observados. Já estamos nas notícias da última quinta-feira e vamos olhar os impactos da guerra no Médio Oriente. É para dizer que o Porto de Maputo prepara um pacote de medidas de contenção e investe cerca de 500 milhões de dólares para a expansão e construção de infraestruturas. Segundo Osório Lucas, diretor executivo da Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, os impactos da guerra já se fazem sentir na atividade portuária, mas em menor escala, impactando diretamente no manuseamento dos navios de carga geral, bem como no aumento do custo de frete dos navios, influenciado pelo custo de combustíveis. Esses impactos, ainda que reduzidos, fazem-se sentir. Primeiro, no aumento do custo de frete dos navios por efeito do custo dos combustíveis, e o segundo são alguns atrasos no manuseamento de navios de carga geral, na medida em que eles dependem de caminhões para fazerem a retirada das cargas do porto para os armazéns. E por causa de alguma dificuldade no abastecimento, temos sentido algum atraso no manuseamento dos navios. Mas, de uma forma geral, ainda não sofremos um impacto assim muito grande, estamos atentos. Para responder aos eventuais impactos da guerra no Oriente Médio, o Porto de Maputo está a preparar um pacote de medidas de contingência. Por outro lado, os acionistas confirmam que, apesar da situação da guerra, vão manter os planos de investimento. Estamos a desenhar planos de contingência para responder a eventuais impactos que se façam sentir. Mas devo dizer que até agora temos tido resultados bons, o desempenho tem sido bom e tivemos a confirmação dos nossos acionistas, vocês tiveram a oportunidade de ver aqui, que há um compromisso de continuar com o plano de investimento, independentemente do cenário que se faz sentir agora no Médio Oriente. O Porto de Maputo está a investir mais de 500 milhões de dólares norte-americanos no âmbito da extensão do contrato de concessão para a expansão dos terminais de contentores e carvão e outras infraestruturas. Estamos a falar de uma estimativa de cerca de 500 milhões de dólares nestes 3-4 anos, sendo que esta primeira fase está entre 2024 e finais de 2027. Tiveram a oportunidade de ouvir que devemos terminar a expansão do terminal de contentores no primeiro trimestre de 2027, a expansão do terminal de carvão também no primeiro trimestre de 2027, a terminal de carga geral já expandiu. Vamos começar nos finais deste ano a reabilitação de 400 metros de cais entre o cais 2 e 4 e lançamos também uma mensagem de que pretendemos, ou já lançamos um concurso para o estudo de uma potencial dragagem de aprofundamento do canal. Portanto, estamos a falar em mais ou menos 500 milhões de dólares de investimento, que está a acontecer, e a nossa expectativa é que o ano de 2028 seja um ano de realizações, não é? Em face daquilo que são os investimentos que estamos a fazer neste momento. No âmbito de reforço da capacidade operacional, o Porto deverá receber ainda este ano 2 novas gruas, com a capacidade de manusear cerca de 400 toneladas por hora, no investimento de 13 milhões de dólares. Ainda no capítulo de infraestruturas, viajamos até a região centro de Moçambique e para olharmos a matéria que faz referência de que a Revimo anuncia o início das obras para a reconstrução da estrada Beira-Machipanda. As obras estão avaliadas em cerca de 600 milhões de meticais.
Falando a jornalistas na Beira nesta quinta-feira, Vidigal Rodrigues, diretor de engenharia da Revimo, explicou que a empreitada já se encontra em fase de implementação, com empreiteiros mobilizados e um prazo inicial de cerca de 15 dias para primeiras intervenções no terreno. Segundo o responsável, a abordagem passa por uma combinação de reparação imediata e manutenção contínua, com foco nas secções mais degradadas da estrada. Então, o que vamos fazer continuamente? Isto vai ser faseado continuamente. Portanto, as secções críticas antes, e isto também é a reabilitação, acompanhado de manutenção periódica, que é o reforço de pavimento em outras secções, de modo a garantir a transitabilidade em todas as secções. A estratégia inclui ainda ações de reabilitação acompanhadas de manutenção periódica, com destaque para o esforço de pavimento em diferentes troços, com vista a melhorar a transitabilidade e a segurança rodoviária, bem como aumentar a resiliência da infraestrutura perante os efeitos de mudanças climáticas. Portanto, o que vamos fazer é uma intervenção estruturante, que é para garantir a longevidade e a resiliência face às mudanças climáticas. Questionado sobre o orçamento global das obras, o representante da Revimo não avançou detalhes, prometendo divulgar os valores nos próximos dias. No entanto, indicou que para o presente ano está previsto uma intervenção contínua, avaliada em cerca de 600 milhões de meticais. Nós poderemos partilhar esta informação nos próximos dias, mas para o presente ano, porque isso vai ser contínuo, para o presente ano estamos a falar de um investimento de cerca de 600 e tal milhões de meticais. Relativamente à falta de iluminação pública ao longo da Estrada Nacional número 6, a Rede Viária de Moçambique reconheceu o problema e assegurou que decorre uma intervenção progressiva para a instalação. Contudo, apontou o vandalismo das infraestruturas como um dos principais entraves ao avanço do trabalho. Nós estamos a intervir progressivamente nessas secções com a introdução da iluminação pública. Ora, e existem também questões de vandalização da própria infraestrutura pública. Mesmo assim, nós temos vindo a repor essas questões, que é nomeadamente a vandalização dos PTs e dos cabos elétricos. Ainda assim, a empresa prevê intervir pelo menos 5 quilômetros de iluminação por cada província abrangida, como parte dos esforços para melhorar a segurança dos utentes ao longo da via. Falando da sinistralidade rodoviária, uma preocupação para todo o país. Dizer que a corrupção na fiscalização figura entre os fatores que concorrem para o elevado índice de acidentes de aviação no país. O relatório apresentado pelo Procurador-Geral da República, Américo Letela, na Assembleia da República, aponta para cerca de 850 pessoas que morreram no ano passado, vítimas de acidentes de aviação. Ao apresentar aos deputados a informação anual do Ministério Público referente a 2025, o Procurador-Geral da República, Américo Letela, manifestou preocupação com o elevado índice de sinistralidade rodoviária no país. Segundo o informe da Américo Letela, 830 pessoas perderam a vida no ano passado vítimas de acidente de aviação. A província de Maputo lidera o número de óbitos, com 152 mortes, seguida da cidade de Maputo com 139 e a província de Gaza com 88, todos no sul de Moçambique. A corrupção nas estradas e outros fatores concorrem para acidentes de aviação. Os acidentes de aviação não estão somente relacionados com a violação ou inobservância das normas preventivas por parte de automobilistas ou peões, como tem sido o entendimento generalizado. Concorrem também para o efeito aspectos atinentes às deficiências de fiscalização rodoviária, assim como às condições técnicas dos próprios veículos, recaindo deste modo maior responsabilidade aos setores de licenciamento e fiscalização. Concorre ainda para a sinistralidade rodoviária
a falta de profissionalização dos condutores dos transportes públicos semicoletivos e de carga, mostrando-se necessário que esta classe de trabalhadores seja sujeita à carteira profissional para o exercício desta atividade e avaliação periódica, inclusive da sua conduta individual. Temos ainda a destacar fatores como o mau estado ou deficiente iluminação das vias, fraca sinalização, bem assim infraestruturas rodoviárias que não se mostram compatíveis com o crescimento do parque automóvel. De igual modo, persistem desafios que se prendem com a falta de rigor na formação de automobilistas, esquemas de corrupção e falsificação na emissão de cartas de condução, muitas vezes com a conivência de alguns trabalhadores das escolas de condução, instrutores, examinadores ou outros funcionários do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários. Não menos importante, é a responsabilidade adstrita aos proprietários ou gestores de transportes semicoletivos que muitas vezes contratam condutores sem qualquer critério e impõem-lhes metas de receitas, promovendo deste modo a indisciplina dos condutores e cobradores, traduzida na violação das regras de trânsito relativas ao tempo de condução e de descanso, lotação, velocidade e observância das rotas. Aliado ainda aos acidentes de viação, cumpre-nos, excelências, partilhar uma realidade crescente e preocupante que se vê impondo como risco à segurança rodoviária e, em última instância, à proteção da vida humana. Referimos-nos à proliferação do uso de mototáxis conduzidos por indivíduos inabilitados sem a devida observância das regras mínimas de condução e, frequentemente, em manifesta violação dos limites da capacidade permitida destes meios de transporte. Temos consciência do importante papel dos mototáxis na mobilidade urbana e rural, por constituir uma alternativa de transporte acessível e célere. Contudo, o seu uso desordenado não só compromete a segurança dos passageiros e dos próprios condutores, como também representa uma ameaça para outros utentes da via pública. Neste contexto, impõe-se o reforço dos mecanismos de licenciamento e registro desses operadores, de fiscalização rodoviária, bem como a intensificação da promoção de campanhas de condução rodoviária, de campanhas de educação rodoviária dirigida tanto aos condutores como aos utentes, entre outras medidas. Nesta problemática dos acidentes rodoviários, a par do reforço das ações de fiscalização e melhoria da prestação de serviços pelas entidades competentes, o Ministério Público moçambicano apontou para a corrupção no Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, INATRO, entre as causas da sinistralidade rodoviária, acusando a entidade de emissão irregular ou fraudulenta de cartas de condução, colocando na estrada condutores sem a devida preparação. A exploração de recursos florestais do país foi uma das matérias de destaque na última sexta-feira. Dizer que a capacidade de produção de recursos florestais do país poderá triplicar até 2035, e com a implementação do uso de tecnologia no processo de produção. A Federação Moçambicana dos Operadores da Madeira lançou nesta quinta-feira o seu Plano Estratégico 2026 a 2035, que prevê, entre várias ações, a capacitação dos seus membros em matéria do uso das novas tecnologias no desenvolvimento das suas atividades. Pretende-se, com esta iniciativa, de acordo com o presidente da Federação Moçambicana dos Operadores da Madeira, Jorge Chacate, permitir que os operadores aumentem a sua capacidade de produção, que, em princípio, deverá passar dos atuais 50 mil metros cúbicos para 200 mil metros cúbicos a partir de 2035. Que, de acordo com os relatórios atuais existentes no nosso país, atualmente se explora cerca de 50 mil metros cúbicos por via dos operadores florestais. Isso é o que acontece e se apura hoje. Entretanto, com a implementação do plano estratégico, com a criação dos centros de formação tecnológica, com o desenvolvimento das indústrias florestais, que é o desenhado pelo plano estratégico, se mostra que até 2025 esta capacidade de processamento irá aumentar de 50 mil para 200 mil metros cúbicos. Com este incremento de capacidade de exploração, ainda de acordo com Jorge Chacate,
haverá um aumento significativo no número de novos postos de trabalho, bem como no nível da arrecadação de receitas, tanto nos operadores como nos fiscais. Quando se vai no terreno, muitas vezes não se consegue obter bilhete de identidade daquelas comunidades para poderem criar uma equipe capaz de se organizar e poder se licenciar e abrir uma conta bancária. Como todos sabemos, o pagamento destes valores tem que observar requisitos legais sob pena de penalização de quem faz o pagamento. O plano prevê também apoiar a legalização das comunidades para poderem ter acesso aos 20% provenientes das receitas fiscais destinados ao financiamento das iniciativas do local onde são extraídos os recursos. O que estamos a dizer no nosso plano estratégico é que neste percurso de 2026 para 2035, o setor privado, liderado pela Federação Moçambicana de Operadores de Madeira, vai trabalhar com o governo no sentido de criar mecanismos apropriados que visam criar ou legalizar as comunidades locais de modo a obterem número de conta bancária que lhes permitem poder se transferir os valores e para o seu uso no âmbito das comunidades locais. Portanto, vale dizer ainda que em relação a esta temática, está a decorrer ainda hoje um seminário na Ponta Douro, organizado pela Direção Nacional de Florestas, que tem como finalidade discutir e encontrar mecanismos apropriados para que a canalização das receitas seja efetiva. A cerimónia contou com a presença dos membros da Federação, como também representantes do Governo, da sociedade civil e dos parceiros de cooperação interna e externa. Nas matérias do desporto, ao longo da semana, foi uma das matérias de destaque o reconhecimento internacional da atleta moçambicana Clarice Machangwana, que foi distinguida com o prémio de Hall of Fame da FIBA. A internacional basquetebolista moçambicana Clarice Machangwana foi imortalizada no Hall of Fame da Federação Internacional de Basquetebol FIBA, evento que visa reconhecer e homenagear as maiores figuras do basquetebol internacional. Aos 49 anos, a imponente pivô torna-se na primeira e única atleta do país a receber esta distinção, o mais alto reconhecimento individual de basquetebol mundial, como também a atuar no Women National Basketball Association. Ela é a segunda jogadora africana com distinção do Hall of Fame, depois da senegalesa Mame Mbengue, no universo de 33 jogadoras homenageadas em todo o mundo. Na sua intervenção, a antiga atleta referiu que vai manter o título pelo tempo que for necessário, até que raparigas, tal como ela foi na infância, possam alcançar este feito. Gostaria de dizer que esta elegante girafa africana não estava destinada a estar sob os holofotes de um palco global como este. Mas por causa das milhares de meninas que ainda enfrentam dificuldades das quais eu consegui escapar, vou manter este reconhecimento o mais alto que puder, pelo tempo que for necessário, até que todas elas acreditem que também podem. Não porque eu seja extraordinária, mas porque sou uma delas. Not because I'm extraordinary. Nascida em Maputo a 4 de outubro de 1976, Clarice Machangwana construiu um percurso ímpar que a levou a ser considerada uma das maiores referências do basquetebol africano. Em 1991, com apenas 15 anos, Clarice ajudou Moçambique a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Africanos. Ela foi a figura central da seleção moçambicana durante mais de 2 décadas. O seu legado culminou com a conquista da medalha de prata no Afrobasket feminino de 2013, um feito que garantiu a histórica qualificação de Moçambique para o Campeonato do Mundo de 2014 na Turquia. A sua ascensão ao estrelado global começou nos Estados Unidos, onde brilhou na Universidade Old Dominion. Durante a sua carreira universitária, somou 1.813 pontos e liderou consistentemente a sua equipa em pontuação e percentagens de lançamentos de campo, com uma média de 18,3 pontos por jogo e uma impressionante taxa de 62% de... Respeito ao desporto rei, no caso particular o futebol, e Moçambola 2026, dizer que a Liga Moçambicana de Futebol decide recuar
e rever o calendário de jogos depois de fortes críticas dos clubes e sobre o sorteio realizado ao longo da semana. A Liga Moçambicana de Futebol cedeu à pressão e às críticas dos clubes e decidiu recuar para rever o calendário de jogos do Moçambola. De acordo com o comunicado de imprensa enviado à nossa redação esta quinta-feira, a Liga Moçambicana de Futebol manteve uma reunião com os 14 clubes participantes da prova máxima do futebol nacional para analisar o resultado do sorteio realizado a 18 de abril passado. Na referida reunião, concluiu-se que há uma sequência anormal de jogos para alguns clubes que atuam como anfitriões e visitantes, tendo sido acordada a adoção de soluções para o problema. O organismo que organiza e gera o Moçambola, prova máxima do futebol nacional, anuncia que vai apresentar dentro de 2 dias um novo calendário de jogos que respeita o desejo de intercalar partidas em casa e fora de portas e que não coloque em causa a capacidade financeira dos clubes para custear as despesas logísticas. Apesar desta mexida que deverá ser feita no calendário, a Liga Moçambicana de Futebol reafirma que o Moçambola arranca a 1 de maio, tal como previsto. Recorde-se que o sorteio realizado a 18 de abril determinou que os jogos da primeira jornada serão entre clubes da mesma província, excepto o Ferroviário de Lixinga, que se desloca em Inhambane para defrontar a Associação Desportiva de Vilanculo, consequência direta do modelo de jornadas combinadas adotado para reduzir os custos do campeonato. O desporto motorizado também não ficou fora de destaque ao longo das matérias que marcaram esta semana. O Automóvel Touring Club de Moçambique, vulgo ATCM, anunciou novas estratégias visando conter os custos e para os praticantes de karting. O Automóvel Touring Club de Moçambique, ATCM, acaba de anunciar a implementação do sistema de motores sorteados para a competição na categoria de Minimax de karting. Pretende-se com esta iniciativa aliviar os encargos financeiros aos pilotos como forma de fomentar a prática desta modalidade no país. Assim, a partir de agora, os motores utilizados nas provas de Minimax de karting serão fornecidos e custeados integralmente pelo clube através de um sorteio entre os concorrentes. Primeiro é reduzir custos para os pilotos, os pais e quem patrocina, principalmente os pais, porque não é um desporto barato e o ATCM com esta ajuda contribui para que mais pessoas possam vir porque não tem um custo tão elevado. Porque não precisamos ter o nosso motor, são menos revisões que temos que fazer, é um assunto que o ATCM assume. E a segunda vantagem também é porque temos motores todos, digamos, standard e não há vantagem competitiva por ter mais cavalos, porque o motor é melhor. Então, os motores sorteados dá igualdade para a competição. O Departamento de Karting do ATCM refere que pretende expandir este modelo às restantes categorias em competição, criando deste modo um ambiente competitivo onde o talento ao volante e a perícia do piloto se sobreponham à capacidade orçamental de cada concorrente. É um objetivo que o Departamento de Karting tem. Começamos por esta classe, que é uma classe, digamos, de iniciação. Os bambinos não está muito incluído porque são motores diferentes, mas a partir do Minimax já temos uma grelha razoável para a nossa realidade, então foi uma boa experiência, mas o objetivo do departamento é, de facto, vamos ver se muito em breve ou a médio prazo, também fazer para as outras categorias, porque, é como disse para o Minimax, reduz bastante os custos e dá uma igualdade desportiva, porque aí vê-se mesmo quem conduz e não é o motor que faz a diferença. Portanto, em termos de redução de custos para os pais, em média, o que é que isto significa? Bom, não tenho assim de cabeça, mas é significativo. É significativo, faz mesmo diferença ter um motor como nós estamos a aplicar agora para os pilotos, que são do ATCM, são sorteados, faz diferença, porque são as revisões. Não precisamos de ter 2 motores, porque nós tínhamos antes um motor de corrida, que é o melhorzinho, tínhamos um motor para treino. Agora precisamos ter um motor de treino só, porque na corrida o motor é do ATCM. Então é uma redução significativa
faz mesmo diferença no bolso, no nosso bolso, que eu também sou do departamento, mas sou pai de pilotos, então faz mesmo diferença. Foi um passo muito bem dado pelo OTCM. Estas declarações foram proferidas à margem da primeira jornada do calendário velocipédico do ano, que reuniu no asfalto as categorias de Bambinos, Minimax, Junior Max, Senior Max e DD2. Os pilotos consideram esta ronda inaugural um verdadeiro relançar de esperanças para as competições que se avizinham. Primeira prova do campeonato, então ainda há muito pela frente. Estamos a... Queremos que a grelha cresça e para já acho que em princípio a próxima prova já vamos ter 5 pilotos, então é isso que a gente quer. A prioridade número 1 é crescer a grelha DD2. Foi uma corrida um pouco difícil, porque infelizmente estou com dores no meu ombro, mas foi uma corrida boa, estou orgulhoso de mim mesmo. As expectativas eram maiores do que as que aconteceram, mas nem sempre é assim. A próxima corrida é trabalhar mais, a resolver o problema do meu ombro e voltar mais forte. A competição inteira não foi sobre tentar ganhar primeiro, chegar segundo. Já estou satisfeito mesmo com o terceiro lugar, porque é a minha primeira corrida, mas o objetivo geral era tentar apanhar uma boa experiência e bom aproveitamento e aprender mais. Importa referir que o arranque das provas no ATCM se encontra relativamente atrasado, consequência direta das chuvas fortes e inundações que fustigaram o país no primeiro trimestre deste ano. Para recuperar o tempo perdido e cumprir a agenda competitiva, a organização assegura que será realizado no mínimo um evento desportivo por mês. Depois do desporto, é chegado o momento para conhecermos o quadro meteorológico, sobretudo para ficarmos a saber a cidade que teve a temperatura mais alta da semana e também a mais baixa da semana. Depois deste quadro, ficamos a saber que a cidade de Tete teve o registro de 37 graus de máxima. Neste caso, teve a mais alta da semana, e a cidade de Lixinga, capital provincial de Niassa, teve o registro da temperatura mais baixa da semana, 13 graus Celsius. E com esta informação meteorológica, colocamos o ponto final com a presente edição do Semana é Notícia. Graças pela atenção dispensada, nos voltamos a ver na próxima oportunidade. Fique bem.